a questão das línguas como evidência, ela não é uniforme no pentecostalismo. E a chave é essa. Se alguém diz que o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência, como eu disse anteriormente, distinta da conversão e posterior e de revestimento de poder para o testemunho, para o serviço, essa pessoa é basicamente pentecostal. E nesse sentido, Lloyd Jones, um reformado, seria pentecostal. E aí, pessoal, quem está falando aqui é Juliano, do Teologia de Esquina. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história da Igreja Assembleia de Deus e também a teologia pentecostal. E você vai entender um pouquinho melhor como é que funciona esse dom de línguas, como é que isso dá, como é que esse batismo do Espírito Santo. Fique com a gente que você vai entender um pouquinho melhor. Mas também hoje eu quero pedir para você seguir a gente na nossa rede social no Instagram, @Teologia de Esquina. Mas antes da gente dar continuidade no vídeo, lembre-se de se inscrever aqui e ativar o sininho também. Já aproveita, já pode curtir, depois já compartilha com seus familiares e vamos ao nosso bate-papo. Presbítero Anderson, seja bem-vindo ao canal Teologia de Esquina. E a gente gostaria que o senhor se apresentasse aí pra gente. Bom, pessoal, meu nome é Anderson Lopes Gomes, sou presbítero da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Goiânia, Pernambuco. Geralmente o pessoal confunde com Goiânia e Goiás, né? Mas é Goiânia, Pernambuco, aqui, uma cidade próxima aqui à região metropolitana do Recife. Atuamos já com ensino e pregação já há 10 anos, tanto o ensino da Palavra do Senhor localmente e a pregação do Evangelho em vários locais. Desde 2010 que nós temos já uma entrada nos estudos teológicos, né? Estudando ali no Centro de Educação Teológica das Assembleias de Deus do Rio Grande do Norte e atualmente fazendo uma pós em Antigo Testamento pelo Instituto Jonathan Edwards. Então, de alguns anos para cá tem sido o nosso foco o estudo do pentecostalismo, não somente como movimento social, mas pegando também a sua parte histórica, mas muito mais do que isso, a própria teologia do movimento. Quando nós sabemos que o pentecostalismo, né, o movimento pentecostal, ele não é um movimento uniforme, ele é um movimento difuso. Então existe uma data magna de início, mas ele se prolifera por várias denominações, né? Presbítero, eu sei que o senhor já escreveu um livro, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho do seu livro, onde é que o pessoal também pode encontrar seu livro para poder estar adquirindo, para poder ter um conhecimento mais amplo também sobre o assunto. Bacana. Então, o meu livro ele se chama O Espírito Carismático, uma teologia da porta de entrada dos dons espirituais. Foi publicado recentemente, por coisa de 20 dias, né, pela editora Santorini, @editora Santorini, para quem tiver curiosidade. E o nosso tema, né, o livro é numa tese, porque desde os primórdios do pentecostalismo se uniu a crença do batismo do Espírito Santo e a contemporaneidade dos dons espirituais. Então foi uma leitura natural dos primeiros pais do movimento de que o revestimento de poder que cabe ao batismo do Espírito Santo, ele seria a porta para que os carismas do Espírito se manifestassem. O que aconteceu ao longo dos anos, e principalmente depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, depois ali da década de 60, 70, quando os pentecostais adentraram a academia, que até então existiam escolas teológicas, mas era muito voltado para o próprio movimento, principalmente porque o movimento ele inicia com uma forte rejeição ao intelectualismo. E isso não era simplesmente por aversão à teologia, como muitos acham, mas era porque na época em que o movimento pentecostal nasce, estava em alta nas escolas teológicas, nos seminários do mundo todo, o liberalismo teológico. Então, a partir do momento que o liberalismo ele mexe com coisas tradicionais, fundamentais, como a própria veracidade da Bíblia, né, como palavra de Deus, a atitude dos pentecostais iniciais foram de rejeitar qualquer ensino teológico, mas sempre houve o apreço pelo estudo do bíblico, né? Quando os pentecostais eles adentraram na academia, começaram a surgir, obviamente, porque até então havia uma rejeição, o pessoal, a grande maioria tradicional da época, não acreditaram, como, por exemplo, os reformados, né? A grande maioria não acreditam que os dons são para hoje. Então, naturalmente, quando os pentecostais eles entram nas academias, né, nos seminários teológicos tradicionais, os evangélicos, as suas convicções, as suas bases teológicas começaram a ser, já eram criticadas e começaram a ser criticadas dentro da própria academia. Então, foi nesse momento em que James Dunn, que é um teólogo anglicano, ele lança um livro fundamental chamado de O Batismo do Espírito Santo, The Baptism of the Holy Spirit. Ele lança bases que seriam interessantes
e que os pentecostais se utilizaram para construir a sua teologia solidamente, do ponto de vista do método histórico gramatical, mas vieram muitas críticas dentro desse livro. Então, os pentecostais tiveram que responder às críticas e falar na linguagem da academia. Nesse contexto, uma das coisas que foi questionada foi justamente isso, que o batismo do Espírito Santo, ele estando presente ali dentro do contexto de Lucas, Atos, ele não teria nada a ver com os dons que está contido lá no contexto de 1 Coríntios. Então, esse estudo da teologia bíblica, esse explodir da teologia bíblica, fez com que os pentecostais que adentraram a academia abandonassem essa ideia de que o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para os dons. Então, hoje, a nível do movimento pentecostal como um todo, você vai encontrar dois posicionamentos, inclusive entre os estudiosos, né, da área, dos pentecostais. Uma grande parte continua defendendo que o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para os dons. E outra parte diz que não. Só que nenhum dos dois construiu teologia em cima disso. Não existe, por exemplo, quem defende não tem um livro, uma tese, corroborando isso teologicamente com o fato. E quem discorda, também não. Então, foi nesse ponto aí, quando eu tensionava escrever somente sobre os dons espirituais, e eu pensava em defender, de 13 capítulos, que seria esse livro que eu estava escrevendo sobre os dons, um capítulo ia ser dedicado a esse ponto. E a pesquisa foi crescendo, as objeções, né, que são feitas a esse posicionamento foram tantas que um capítulo virou um livro. Aí terminou que a gente cresceu a pesquisa, começou a ir para outro lado. Então, ao longo de 7 capítulos do livro, eu começo desde o Antigo Testamento e até o Novo, demonstrando biblicamente que um enchimento do Espírito era uma experiência que vinha antes da manifestação de qualquer dom espiritual. É óbvio que não é a ferro e fogo, como antes os pentecostais falam, né? A minha teologia, minha tese dentro do livro é defender essa tese, mas explicar que ela não é assim da mesma forma com que os primeiros pentecostais acreditam. E uma das coisas que eu trabalho justamente, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, no capítulo 7, eu falo sobre a questão da evidência inicial, né? Dentro da teologia pentecostal, que isso seria um problema para os pentecostais mais rígidos, né? E quando a gente tratar um pouco sobre esse assunto, a gente volta nesse ponto. Mas, basicamente, o livro é sobre isso. Ficou 136 páginas no formato 26 por 16. Então, basicamente, é isso, né? O livro está custando R$35. Aí nós cobramos aqui R$15 de frete para todo o Brasil, total R$50. Quem tiver interesse, só entrar em contato conosco. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, como o pessoal pode estar entrando em contato para poder estar adquirindo o seu livro. Então, presbítero, nesse caso, como que surge o movimento da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil? A primeira igreja pentecostal no Brasil é a Congregação Cristã. E apesar da distinção teológica entre essas denominações, depois, em seguida, surge o movimento da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E como foi que surgiu? Como que isso aconteceu? Quando nós falamos de pentecostalismo como um todo, a gente tem aí a data de 6 de abril de 1906. Então essa data ela é muito importante porque ela marca o início do pentecostalismo moderno, né, do movimento pentecostal. Isso seria uma data para o mundo todo? Sim, seria uma data magna. Certo. Seria uma data magna para o mundo todo. Okay. Embora pentecostais mais puristas vão dizer que o início do pentecostalismo inicia em Atos 2. Certo? Pelo derramamento do Espírito Santo, mas falando historicamente, né, com distintivos teológicos, com personagens dentro do movimento, como uma teologia fechada e como data histórica, seria 1906. Né? Então existem 2 nomes importantes, que é o Charles Fox Parham, porque o movimento pentecostal inicia-se numa escola bíblica, os alunos pesquisando a respeito de qual seria o sinal, né, de que alguém recebeu a experiência do batismo do Espírito Santo, embora ao longo da história já houveram outras comunidades que receberam avivamento, que houve línguas, né, experiências de línguas, mas o movimento pentecostal moderno ele nasce na escola teológica, na busca por uma resposta teológica. Vou fazer só um recorte histórico, para a gente entender o caminho, porque não é tão simples, né? Então, assim, é bem ramificado. Então, o tempo ali na época, 1906, início ali do século XX, estava forte nos Estados Unidos as leis de Jim Crow, as leis de segregação. Banheiros para negros, banheiros para brancos, ônibus para negros e por aí vai. Então, o William Seymour, ele estuda nessa escola
do lado de fora da escola, né? Na porta, com a sua cadeira na porta. Então, ele aceita essa mensagem, ele entende essa mensagem, e ele começa a pregar sobre essa mensagem muito antes de receber a experiência. Até o momento em que na rua Bonnie Brae, isso lá em Los Angeles, ele tem uma reunião com outros irmãos, e Deus desceu ali, derramou o Espírito Santo sobre todos eles, todos manifestaram línguas estranhas e outras manifestações, e começou a fluir gente para aquele local, para aquela casa, até o ponto em que o assoalho, né, que é o piso de madeira, muito comum nos Estados Unidos, se rompeu de tantas pessoas. Então tiveram que procurar um lugar maior, né, e foi achado aí um estábulo antigo, um antigo templo que agora estava sendo usado como estábulo, na rua Azusa, que é o que é mais conhecido como centro. Ou, em uma definição, seria o epicentro do movimento pentecostal mundial, porque tudo explode ali. Não começou ali, mas ele se explodiu por todo o mundo a partir da rua Azusa, né? Então ali começam a fluir muitas pessoas e se tornou basicamente um epicentro para todo lugar. Dali saíram pentecostais com a chama pentecostal para o México, para a China, Japão, países hispânicos, Europa, saíram muitas pessoas, porque o entendimento basilar no início do pentecostalismo era que esse revestimento de poder estava atrelado às missões, e foi algo que foi colocado muito em prática, né? Veja, eu fiz esse caminho, e muitas vezes existe aí a informação de que Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são os missionários que iniciam a Assembleia de Deus aqui no Brasil, justamente, né? Existe um fato histórico errado em dizer que eles passaram por Azusa. Eles não passaram por Azusa. O que aconteceu é que um pastor chamado John Fletcher, americano, ele teve contato com a Rua Azusa, recebeu a experiência lá na Rua Azusa, e ele começa a atuar na área de Chicago, né? Saindo justamente da Azusa e perpetuando o avivamento, perpetuando o ensino. Então saíram pastores suecos da Suécia para esse avivamento em Chicago. E foi lá que Daniel Berg e Gunnar Wingre receberam a experiência do batismo do Espírito Santo. E que Deus revelou que eles iriam fazer missões em Belém, no Brasil, numa terra chamada Brasil, especialmente em Belém do Pará. Então eles tiveram que procurar um mapa, um globo terrestre, para descobrir onde era esse local que eles não sabiam, né? Então eles vieram com a cara e a coragem, ainda com pouco dinheiro e tal, e iniciou aqui no Belém do Pará a história da Assembleia de Deus. Luigi Franciscon, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil, também não passou por Azusa. Ele veio do mesmo movimento lá de Chicago que Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram. O que caracteriza, então, o ser pentecostal? O que é ser pentecostal, né? Então, essa pergunta é basilar, porque ela vai caminhar para todos os pontos, né? Para a Assembleia de Deus e para a CCB, nós vamos ver muitos pontos discordantes. Mas, em suma, as duas são denominações pentecostais. Por quê? A crença pentecostal base é que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, seria uma capacitação do Espírito para o serviço. Então, essa ideia de que alguém é revestido de poder para uma missão é um ponto-chave para distinguir um pentecostal de outro evangélico, né? Porque, basicamente, o que é um pentecostal agora, em termos gerais? O pentecostal é um cristão que acredita que os dons espirituais são para hoje, isso é algo que está incluso dentro da temática pentecostal, e que usa Lucas Atos para embasar a experiência do batismo do Espírito Santo como uma experiência de revestimento de poder distinta da regeneração, ou seja, diferente da salvação, e posterior à salvação, ou seja, são duas experiências completamente diferentes. Só para poder entender aqui. Então, nesse caso, vamos supor aqui, eu fui convertido, eu aceitei Jesus Cristo e recebi o perdão dele. Essa é uma experiência. Perfeito. Esse revestimento de poder é uma experiência que é distinta dessa e é posterior a essa. Então, no caso, eu fui batizado nas águas. Pode acontecer concomitante. Ok. Pode acontecer ao mesmo tempo. Mas em termos ontológicos, né, que a gente não consegue perceber, a salvação primariamente ela vem primeiro. E essa experiência vem pro segundo. Me surtiu aqui, já aproveitando, seja que a gente já está falando sobre isso,
Nesse caso, eu geralmente ouvi bastante conversando com alguns amigos que também são pentecostais, que o dom que seria esse sinal desse revestimento seria o dom de línguas. É o dom tem que ser o dom de línguas ou pode ser algum outro dom ou esse mesmo? Vamos lá. É justamente esse ponto aí que é muito interessante, porque a questão da doutrina da evidência inicial, ela nasce com Parham ali, foi ele que juntou. Na verdade, Edward Irving já tinha falado sobre isso alguns anos antes, mas o primeiro que junta a experiência do batismo do Espírito Santo, que era uma terminologia que os metodistas usavam para a doutrina da santificação plena, em John Wesley. Né? Por isso que ainda hoje há uma confusão para as pessoas que falam contra o pentecostalismo e dizem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção. Não. Isso não é um posicionamento pentecostal padrão. Isso é um dizer dos irmãos da igreja lá, das igrejinhas, né? Que os irmãos acabam dizendo isso aí, criou-se essa frase. É, porque o chão de fábrica termina reverberando coisas que não condiz com a nossa teologia, né? Foi o que você disse logo no começo. É comum. Então, basicamente é o seguinte. Então, a gente precisa lembrar historicamente que o Parham era metodista. Então, naturalmente, ele vai pegar essa terminologia e pega o sinal e uniu isso. Então, o próprio Parham é metodista. Então, vai acontecer essa questão de a regeneração, a salvação ser uma bênção, a santificação plena ser a segunda bênção e o batismo do Espírito Santo, que eles não chamavam de terceira bênção, mas terminava se tornando terceira. Não é? Então, assim, o pentecostalismo clássico, embora, por exemplo, a Igreja de Deus em Cristo, que basicamente foi a consequência que o William Seymour e tantos outros levaram, e a Igreja de Deus, que são igrejas nos Estados Unidos predominantemente negras, existe essa questão do pentecostalismo branco e o pentecostalismo negro nos Estados Unidos, né? A Assembleia de Deus seria aí, a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos seriam as grandes representantes do pentecostalismo branco, e a COGIC, né, que é a Igreja de Deus em Cristo, que inclusive tem aqui no Brasil, e a Igreja de Deus, que também tem, são mais predominantemente negras nos Estados Unidos, né? Então, basicamente, todas são pentecostais clássicas. A diferença é, nem todas hoje admitem de forma exaustiva e sem exceções as línguas como evidência. Então, isso aí é um ponto que não é unânime no pentecostalismo clássico. O que vai diferenciar, a chave é essa: se alguém diz que o batismo no Espírito Santo ele é uma experiência, como eu disse anteriormente, distinta da conversão e posterior e de revestimento de poder para o testemunho, para o serviço, essa pessoa é basicamente pentecostal. E nesse sentido, Lloyd Jones, um reformado, seria pentecostal. Estou entendendo. Porque no livro dele, apesar de ele ter sido um crítico, isso pro reformado é meio que matar ele dizer isso, né? Se algum reformado tivesse assistindo isso, vai discordar muito forte de mim. Porque o Lloyd Jones, ele era reformado, obviamente, e ele tinha um posicionamento anterior muito forte contra o pentecostalismo. Mas existe uma obra, já no fim da sua vida, né, chamada de Alegria Indescritível, que foi traduzida recentemente pela editora Carisma aqui no Brasil, aqui foi traduzido como O Batismo e os Dons do Espírito, quando fala que o Lloyd Jones fala que ele crê justamente da forma como o Lucas escreveu, que essa experiência é distinta e posterior à salvação. O que ele não vai falar, é claro, é a questão das línguas, né? Mas a essa base inicial. Isso. Mas essa base, ele já seria considerado um pentecostal. Se ele crê nessa parte, mas ele não crê na continuidade dos dons, aí fica difícil. Não tem uma coisa não encaixa com a outra. Não tem condições de desatrelar essas duas coisas, né? Porque naturalmente, historicamente, o pentecostal ele é continuista. Nem todas as denominações pentecostais elas vão aceitar que há uma evidência inicial com o dom de língua, certo? Mas a Assembleia, nesse caso, aceita. E se aceita, como que isso se dá, como que ocorre, e aproveitar, se você até puder explicar, existe algum irmão, algum membro da igreja que ele passou pelo processo de conversão, teve a sua primeira experiência, só que nessa segunda experiência posterior, que seria esse batismo, esse revestimento de poder do Espírito, e ele não fala em língua, como que a igreja lida com isso? Se ele em algum momento vai ter, ele tem que ter para poder ser considerado tendo esse revestimento de poder, ou pode ser manifesto algum outro dom?
como evidência inicial do Muito bem, muito bem. poder. Vamos lá. Historicamente, o dom de línguas, de fato, o dom de variedade de línguas, Sim. se encontra lá em 1 Coríntios 12, seria o sinal. Historicamente, né? Certo. Então, da década de 60 para cá, houve um rearranjamento no sentido de que existe uma diferença de função entre o falar em línguas e o dom de variedade de línguas, por uma série de motivos, né? As principais seriam a seguinte: com base em Atos 2, quando os discípulos falaram em línguas ali, não existia uma profecia embutida naquela fala inspirada. Certo. E quando nós olhamos para o capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vamos ver que existe o sentido da profecia embutida no dom de variedade de línguas. Paulo ele explica que deve ser preferida a atuação da profecia no templo, né, na assembleia, na comunidade local, no culto, porque ele preza pela sua inteligibilidade, ou seja, ele preza por você entender o que está sendo dito para que seja edificado. Agora, ele diz que quem fala em línguas, se ele interpretar, as línguas que ele fala terão o mesmo peso da profecia, porque edificará a todos. Então, as línguas, é claro que isso é um estudo que demandaria muito tempo para explicar as nuances, mas via de regra, o dom de variedade de línguas ele pode ser manifestado de várias formas. Ele pode ser uma oração, e se essa oração ela for interpretada, ela edifica a igreja. Surti uma dúvida aqui já. Nesse caso, porque geralmente o que está associado, vou dizer eu que sou fora do movimento pentecostal, quando se fala para mim, diz assim, olha, o irmão fulano de tal, ele falou em línguas. Na minha mente já vem assim, ele falou algo que ninguém compreende. Nesse caso, essa oração poderia ser uma oração que as pessoas poderiam estar compreendendo, como se fosse ali, como se aconteceu em Atos 2, ou haveria uma distinção entre o dom de língua ali em Atos 2 e da que Paulo está falando em 1 Coríntios 14? Basicamente, existe diferença, né? Então, assim, embora exista aí uma parte muito pequena que acredita que existe glossolalia, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Para os irmãos que estão assistindo, existe uma diferença, porque falar em línguas é muito complexo. Ele é o dom mais complexo, certo? Por isso, a polêmica em cima desse dom. Então, basicamente, falar em línguas, ele se divide em duas manifestações. A primeira seria a xenolalia, ou xenolalia, dependendo do seu preciosismo no grego, que seriam os idiomas, né? Falas de idiomas da terra, certo? Okay. Então, basicamente, a majoritária maioria dos teólogos vão dizer que em Atos 2 o que ocorreu foi, de fato, línguas da terra, né? Então, esse seria ali uma manifestação do Espírito em idiomas, né? Inglês, espanhol, etc. Só a título de exemplo. Já o dom que Paulo está tratando lá seria a chamada glossolalia, que basicamente ali ou glossolalia, que significa glossas, línguas, lalém, falar de línguas, né? E ali seria a língua ininteligível, o que pentecostais chamam de línguas estranhas, embora a palavra estranha não esteja no original. Paulo, o que vai fazer a diferenciação básica é que Paulo diz no versículo 2 que quem fala em línguas fala a Deus e não a homens, e ele enfatiza que ninguém entende, porque em espírito se fala mistérios. É claro que existe um debate em cima disso, mas é um debate completamente incabível, porque a partir do momento que ninguém entende, meu irmão. Porque, vamos lá, se as línguas lá que Paulo está trabalhando são línguas terrenas, e só quem pode interpretar, pelo que nós entendemos, é quem tem o dom de interpretação de línguas. Perfeito. Okay. Mas se eu estiver falando em línguas em espanhol e tiver um espanhol ali, ele não vai entender, então já não é mais ninguém. Ele vai entender. Percebe? Então, ali as línguas seriam ininteligíveis. Deus é que entende. E para interpretar essas línguas estranhas aqui, somente quem possui o dom de interpretação de línguas. Então, existe essa diferenciação básica das línguas. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Atos, capítulo 2, para ser o dom de variedade de línguas, a consequência lógica é que os judeus teriam o dom de interpretação de línguas, o que não é verdade. A Bíblia vai enfatizar que quem recebeu o derramamento do Espírito Santo foi a igreja. Então, eles receberam o poder do Espírito, foram batizados do Espírito na linguagem pentecostal, e eles evidenciaram isso falando em línguas. Línguas essa, xenolalia. E por isso foi entendido por todos. Como é que isso funciona na prática no culto? Geralmente, nos trabalhos de círculo de oração, muito conhecido na Assembleia de Deus, existe um momento depois da pregação, nos cultos à tarde, em que são chamados aqueles que não receberam ainda
o batismo do Espírito Santo. E é óbvio, dentro do contexto assembleano, ser batizado do Espírito Santo, você se comprova quem falou em línguas. Então, naturalmente, quem nunca falou em línguas, vai lá para receber a oração, orar e clamar para que Deus faça, né? Às vezes Deus batiza, às vezes Deus não batiza, né? Isso aí, obviamente, é uma prerrogativa divina. Em contrapartida, existe outra forma, que é a forma espontânea. E nós encontramos isso em Atos 2, de repente o Espírito Santo caiu. Em Atos 10, quando Pedro está pregando, o Espírito cai sobre os da casa de Cornélio e todos falaram em línguas, né? E magnificavam a Deus. Então, existe essa questão da espontaneidade. Às vezes, a gente tem assim uma prática de oração, e é uma oração muito fervorosa, pedindo o batismo do Espírito Santo. Então, às vezes, o pessoal está lá embaixo glorificando a Deus. Nós chamamos que Senhor, batiza com o Espírito Santo, cumpre a tua profecia de Joel 2 mais uma vez. Então, há uma efervescência. Então, muitos dizem que, por conta dessa efervescência, isso pode acontecer, a gente não duvida disso, que algumas pessoas podem ser levadas pelo clima e falar sem ser algo iniciado pelo Espírito Santo. Só que quando é espontâneo, não existe indução nenhuma. Às vezes, tem casos que foi durante um louvor, a pessoa disparou em línguas. Existem casos que foi durante um culto de ensino, o pastor explicando a palavra do Senhor muito calmo e, de repente, a pessoa irrompeu em línguas. Então, existe essa questão. Existe a intermediação, que acontece umas vezes, obviamente, porque é algo programado por nós orar, por pedir para que o Espírito, para que Jesus batize com o Espírito Santo, e existe a iniciativa espontânea. Jesus, naquele momento quis, não tinha ninguém pedindo, mas eu quero batizar isso aqui, vou encher isso aqui e acabou. Então isso acontece com frequência também. Ótimo, então no caso tem pela intermediação ou de forma espontânea essa evidência inicial. Então, só que, vamos supor, esse prazo de receber é algo muito relativo à questão do Depende. tempo. Tem gente que se converteu hoje, tem gente que se converteu hoje e no momento recebeu. Eu já vi isso acontecer, como tem crente de 10, 30, 40 anos que nunca recebeu. Então isso é uma coisa muito... você não tem como você precisar. Propriamente dito. Nesse caso, para os telespectadores ficarem... entender completamente essa questão, é que uma coisa é revestimento de poder, outra coisa é a experiência da salvação. Então, não quer dizer que se alguém, porventura, não tenha recebido o revestimento de poder, não quer dizer que essa pessoa não esteja sendo salva por Jesus ou não tenha sido convertida por Cristo. É um revestimento de poder que é posterior a essa experiência da salvação. Correto? Exatamente. Então o pessoal aí que às vezes... Tem que ser feita essa correção para não haver a confusão que muitas vezes há. Exato. Às vezes o pessoal vai dizer, rapaz, se você ainda não recebeu o dom de língua, então você não está salvo, Jesus ainda não te salvou, como se fosse o dom de língua fosse a evidência da salvação, mas é a evidência do revestimento de poder. Quer ver outra questão? Outra questão é aquilo que Paulo trabalha em Efésios 1 a respeito do selo do Espírito. Houve um tempo em que os pentecostais mais simples diziam, fulano foi batizado, fulano foi selado. E quem lê o texto lá de Efésios 1 sabe justamente que esse selo é o selo da salvação. Então, estavam fazendo uma conexão que não existe. Então, pode haver algum desavisado, que ainda diga que alguém só é salvo quando fala em línguas. Mas sempre isso não é, né? Sempre tem, mas não tem nada a ver, não tem uma coisa com a outra. Alhos como bugalhos, como falamos aqui, né? Certo. E existe uma diferença também clássica, Juliano, é a respeito do que é batismo no Espírito, que é a mesma coisa de batismo com o Espírito Santo, é diferente de batismo do Espírito e batismo pelo Espírito. E é nisso aqui que há o maior debate entre pentecostais e reformados. Porque, basicamente, o reformado, ele vê o texto lá de 1 Coríntios 12, 13, quando fala que todos nós fomos batizados em um Espírito, etc. Eles pegam esse texto que claramente está trabalhando a questão da salvação. Eles pegam esse texto de Paulo e diz o seguinte, basicamente quem foi o principal professor desta tese foi John Stott, no seu livro Batismo e Plenitude do Espírito. Ele diz o seguinte, que nós não podemos interpretar palavras, passagens, livros históricos e tirar a doutrina de lá. Eu teria que pegar algo prescritivo, descritivo, que está com doutrina, as cartas, por exemplo, e interpretar a história debaixo desse ponto. Então, por exemplo, se Paulo está dizendo que batismo no Espírito Santo é a salvação, quando Lucas, que é um livro histórico, está falando de batismo, também é a salvação. Esse é um erro que ele sobrepõe Paulo acima de qualquer outro livro de Lucas. A pergunta é, Lucas está falando de salvação ou de revestimento de poder? Aí vamos reinterpretar agora. Se batismo no Espírito Santo é salvação, quando em Atos 2 ele interpreta assim, então eu não vou ler assim não.
Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eu tenho que ler, todos foram regenerados pelo Espírito. Faz sentido? Não faz sentido. Porque se fizesse sentido, toda vez que alguém é salvo, falar em línguas. E não é a realidade. Então, são duas experiências. Batismo pelo Espírito, do Espírito é a salvação. É o ato do Espírito pegar o crente e batizá-lo no corpo de Cristo. É o nascer de novo, a regeneração. E o batismo com o Espírito, ou no Espírito, é Jesus que mergulha o crente na dimensão do Espírito Santo. É esse revestimento de poder. Tá bom? Ótimo. Então, basicamente, só fechando agora o raciocínio, é o seguinte: a questão das línguas como evidência, ela não é uniforme no pentecostalismo. Então, principalmente as igrejas norte-americanas, como a Igreja de Deus em Cristo e a Igreja de Deus, vão dizer que as línguas são um sinal, mas eles vão pegar qualquer dom também. Pode ser uma evidência. Eles têm o Espírito como evidência, não a evidência do Espírito. Então, qualquer dom pode ser a evidência do Espírito Santo. Existem comunidades pentecostais, por exemplo, as coreanas, que até a dança fervorosa pode ser um sinal. Isso é muito peculiar de lá, da cultura de lá. Mas, ocidentalmente, tem essa questão, e tem as igrejas mais rígidas nesse ponto, que é somente o falar em línguas, que seria a Assembleia de Deus e outras denominações. Então, a Assembleia de Deus hoje, ele fecha essa questão de que as línguas são a evidência inicial. Eu, particularmente, eu não diria que o batismo do Espírito Santo, eu como presbítero pentecostal, eu não diria, a minha definição não seria de evidência física inicial, mas eu diria o seguinte: as línguas são o sinal mais característico do enchimento do Espírito. Seria o mais porque comum. Conforme é o mais comum, certo? Existem outros sinais que podem ser encaixados no ponto de vista de fala inspirada, que também evidenciariam. Só que existe uma questão interessante. Como que eu vou saber que uma frase é inspirada pelo Espírito Santo e outra não é? Se ela está falando, se a pessoa está falando a nossa língua vernácula. Então, a melhor evidência seria as línguas pelo seu caráter sobrenatural. Agora, isso é uma posição que alguns teólogos pentecostais têm, mas não é, obviamente, a posição oficial da Assembleia de Deus. Né? Okay. A doutrina oficial é que as línguas é a evidência e acabou. E nós concordamos, porém, nós temos uma pequena ressalva. Mas continuamos esperando que as línguas sejam evidenciadas quando oramos pelo batismo, porque, como eu disse, é o sinal mais característico. Então é comum esperar que se fale em línguas. Ok. Basicamente é isso. Só para a gente fazer agora, presbítero Anderson, uma distinção. Veja, no meio evangélico como um todo, às vezes as pessoas misturam a ideia do pentecostal com neopentecostal. Você poderia fazer essa distinção? A gente já sabe o que seria o pentecostal e o que é que define o pentecostal do neopentecostal? Basicamente, nós já definimos o que é ser pentecostal, né? Tem essa questão do revestimento de poder, línguas como evidência, nós podemos colocar também isso aqui, embora não seja uniforme, mas o pentecostalismo brasileiro, ele traz essa distinção das línguas como evidência, e foi um distintivo bem no início do pentecostalismo moderno. Agora, é muito bom salientar que o pentecostal, ele é um evangélico como qualquer outro. Existe até uma brincadeira que a gente faz que o assembleiano pentecostal seria um batista que fala em línguas. Porque nós estamos muito próximos da teologia batista, principalmente pelo fato de que Daniel Beck e Gunnar Viga eram batistas. Nós fomos praticamente os primeiros pastores que vieram para cá e ajudaram no crescimento da Assembleia de Deus. Eles eram batistas suecos. Então a gente carrega muito do que é a Igreja Batista. Mas nós temos esse plus, né, na questão aí da atualidade dos dons e desse revestimento de poder distintivo. Mas, assim como qualquer outro evangélico, qualquer outro protestante, inclusive os reformados, obviamente, nós temos a concordância dos pontos cruciais quanto o cristianismo histórico, né? A inerrância e infalibilidade das escrituras sagradas, a salvação somente pela fé, né, em Jesus Cristo, a volta do Senhor, não importa se no meio, no começo ou no fim da tribulação, mas nós cremos que ele vem. Que é o ponto, a crença comum é que ele vem. Que é o básico. Existem as divergências que seriam pontos secundários, mas o básico é toda a Bíblia ali, a Trindade, etc., é o que nós cremos. Então, basicamente, a égide evangélica protestante, nós cremos 5 solas e estamos de acordo. A diferença justamente é nessa distinção
da atualidade do Espírito Santo e desse revestimento de poder. O neopentecostalismo, ele poderia ser melhor falado ou designado como pseudo-pentecostalismo, porque ele carrega muita coisa que nós professamos, mas eles são muito sincretistas. Então existem muitas doutrinas que não são comuns ao pentecostalismo moderno. Por exemplo, confissão positiva, teologia da prosperidade, a fé na fé, que seria a confissão positiva. Você tem que ter fé, mas fé em quê? Não, fé, tem que ter fé. E essa fé move tudo, e está bem amarrado com a questão da teologia da prosperidade. Inclusive, os primeiros pastores brasileiros que escreveram contra a teologia da prosperidade foram pentecostais, né? Na década de 90. Nós fomos os primeiros a bater de frente com essa teologia que estava aportando aqui no Brasil. Então, existe também muito sincretismo no seguinte, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles creem no que nós cremos, mas basicamente existe um plus que não tem nada a ver com o que é evangelicalismo. Então, a questão de sacrifícios, no sentido que você doa todo o seu dinheiro, que tem a ver com a teologia da prosperidade, rosa ungida, lenço ungido, vassoura ungida, caneta ungida, seja lá o que for ungido, essas práticas, elas não dizem respeito ao pentecostalismo. Embora os neopentecostais, eles nasceram de nós, né? Eram pentecostais e iniciaram outras igrejas, e nessas igrejas eles começaram a dar ênfase muito na questão do dinheiro, na questão da teologia da prosperidade. São continuistas porque, apesar das diferenças teológicas, o Espírito age lá em alguns momentos. Nós não desacreditamos porque existem curas realmente reais. Então nós sabemos que o Espírito sopra onde ele quer. Nós acreditamos nisso. E, basicamente, é isso. Existem algumas diferenças doutrinárias e, por exemplo, a IPB já considera a Universal como uma igreja herética. Certo? Ainda não temos um posicionamento da Assembleia de Deus, né, da Comissão Apologética quanto a isso, mas o que nós fazemos hoje é rebatizar pessoas da IUD. Okay. Isso já mostra, basicamente, que nós não aceitamos o que é ensinado lá. Essas ênfases, né? Geralmente são pessoas que precisam ser evangelizadas novamente. Então, o problema, justamente, é que nessas igrejas, eles não pregam Jesus da Bíblia. Eles pregam um Jesus que é facilitador, que ele está aqui para lhe servir, não para ser servido. Conquanto que nós cremos que Deus abençoe também, nós cremos que o Senhor, ele cure, certo? Mas isso não quer dizer que quem não é curado está em pecado, porque senão Jó estaria em pecado, e muito pecado, certo? E por aí vai, né? Então, o neopentecostalismo, o que eu chamo categoricamente de pseudo-pentecostalismo, é outro pentecostalismo. Nós poderíamos dizer que ele tem alguma influência na questão continuista, né? Mas nas bases está completamente dissociado. Às vezes, até no site, eles podem dizer, cremos nisso, cremos naquilo. Por exemplo, o Agenor Duque, ele crê no batismo do Espírito Santo evidenciado em línguas. Isso faz dele um pentecostal? Não, porque todas as outras crenças anulam essa crença básica do pentecostalismo, porque não é algo que é recorrente na mensagem dele. Conquanto alguns pentecostais, em algum momento, chegaram a ser influenciados por essas ideias, nós não dizemos que não existe nenhuma, assim, eu nunca vou afirmar categoricamente que não existe nenhuma igreja no Brasil pentecostal que esteja subscrevendo essas práticas, mas não é o todo, isso é uma minoria, né? E isso também não faz parte dos nossos créditos, não é o que é ensinado no principal órgão de veículo de doutrina da Assembleia de Deus, que são as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Se alguém quer entender o que é que o pentecostal pensa, eu tenho que recorrer àquilo, é recorrer à declaração de fé e recorrer às lições bíblicas da CPAD, que são as lições de Escola Bíblica Dominical. A nossa doutrina está ali. E frequentemente nós estamos falando disso, de avivamento, de todas as doutrinas, e toda vez que tem uma oportunidade, nós estamos reafirmando que a salvação é no sangue de Jesus, que a bênção maior do crente é a esperança no reino eterno, né, que apesar de parecer aqui, o nosso futuro com Cristo é muito melhor e muito maior, e por aí vai. Então, não reconhecemos nem como filhos. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo os links dos livros, os links da CPAD, para quem tiver mais interesse, para poder conhecer um pouquinho mais, o link também para onde o pessoal pode estar te encontrando no Instagram, acompanhando o seu trabalho ali no Instagram, que foi até onde eu te conheci ali. Presbítero Anderson, muitíssimo obrigado pelo seu tempo em estar aqui com a gente. Mande aí um abraço para a família, para o seu filho aí que tá na energia, tá com saúde, isso é bom. Amém. Paz a todos.
Muito obrigado por você ter assistido até aqui o nosso vídeo. Lembre-se de se inscrever, hein? Não saia daqui sem se inscrever no nosso canal. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook e outras redes sociais que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Lembre-se também de deixar aqui nos comentários a sua dúvida, alguma curiosidade, algum comentário também pode estar deixando, colocando aqui, tá bom? E até o próximo vídeo.